Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, boa noite na paz do Senhor. God bless you. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Vou traduzir para você. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem para ninguém, né? E hoje é um dia especial, mas antes disso eu vou te dar uma informaçãozinha ou duas informaçõezinhas. Rua Campos Sales 58, Centro de Santo André, cultos aos sábados e domingos, 19h30, tá? Vem conosco, tá bom? Rua Campos Sales 58, tá aí na tela. Centro de Santo André, cultos aos sábados e domingos, 19h30. Agora, para nos ajudar, é só ir no Banco Itaú, ou passar de Itaú para Itaú, ou do Bradesco para Itaú, de qualquer banco para Itaú, Ministério Voz da Verdade, conta, agência 8110, a conta 07599, dígito 4. Põe lá seu dinheirinho, fala, Pastor Carlos, estou ajudando, e eu digo o seu nome aqui, tá bom? Aí você fica famoso também, tá? Pra gente ficar no ar. E nós estamos também na Rede TV todos os sábados, da 1 a 1h30 da tarde, tá bom? Temos cultos online também, direto você pode assistir todos os sábados e domingos. Direto. Você entra lá, Voz da Verdade, e lá, clica lá, quero assistir o culto, papapá. Mas hoje é dia, quer dizer, essa noite é dia do quê? Do quê? É isso aí, hoje é dia de entrevista. A turma gosta muito desse dia, que nós tiramos tudo da pessoa, até o fígado, tá? Olha, hoje está aqui uma pessoa especial também do Ministério Voz da Verdade, uma empreendedora cheia de fé. Boa noite. Olha quem está aqui, olha que beleza. Serve para ser modelo também, não é? A gente dá um jeito no salto, mas tudo bem. Eu não tenho altura para isso. Tem, que essa turma que inventa que tem que ser um prédio e uma magreza desse tamanho. Pelo amor de Deus, homem não gosta dessa magreza, irmão. Homem quer alguma coisa que fofa. Olha, está aqui conosco a maravilhosa, intrépida irmã em Cristo. Quem? Pati, Patrícia, Pati, tá feliz? Dá um alô aí para os nossos irmãos. Olá, irmãos, estou muito contente de estar aqui participando desse programa com o Pastor Carlos. Para mim é um privilégio. Olha, vamos começar do começo. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Que bairro? Jabaquara. Ah, no Jabaquara, sempre você viveu lá, né? Sempre, no Jabaquara. Sempre. E na realidade, eu queria perguntar para você, como que foi a sua infância? Vamos tentar tirar, porque aqui a gente gosta de passar a parte psicológica, né, emocional. Na verdade, a minha infância... O que você lembra dela? Ela foi legal, mais ou menos? Não, eu tive uma infância boa. Meus pais, assim, graças a Deus, dentro das dificuldades, para nós nunca faltou nada, né? O que eu me lembro, assim, da minha infância, que hoje eu entendo por quê, era o afeto junto ao meu pai. Isso é o que me traz hoje, que era a aproximação junto ao meu pai. Você tinha ou não tinha? Não tinha. E você percebe por que você não tinha? Então... Na época você percebia? Na época não, pastor. Na época eu não percebia. Você tinha uma dificuldade? Tinha. De fazer o quê? De beijar? Imagina, eu não abraçava o meu pai, eu não beijava, eu não falava que o amava. Era uma grande dificuldade, eu tinha mais aproximação à minha mãe. É interessante, mas ele beijava você e te abraçava? Não. Também não? Não tinha então a reciprocidade não, também, mas né? Nenhum dos dois tomava o primeiro passo, né? E você sabe o porquê? Pastor, na minha infância eu não sabia. Hoje, que eu sou convertida,
que eu tive uma experiência para com Deus em relação a isso, que eu pude ver que eu poderia ter tido, junto ao meu pai na minha infância, um afeto pai e filha, né? E na minha conversão eu tive uma experiência para com Deus, onde eu tive uma experiência que Jesus me levou no meu passado. Eu tinha mais ou menos em torno de uns 6 anos de idade. E eu estava num parque. Não, isso você teve aonde? Eu tive depois de convertido uma experiência. Ah, ela vai contar agora. Olha, Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai lá no seu ontem, arruma, traz para o hoje, para você viver um amanhã maravilhoso. Verdade. Aonde foi, que tipo de experiência? Pode contar essa experiência aí. Então, quer dizer, você cresceu com isso, mesmo... Cresci até a minha conversão. Mesmo depois de você de grande, de adulta, ainda tinha dificuldade. Mãe, sim, casada. Mesmo depois de casada. Sendo mãe, exatamente. O meu relacionamento com meu pai era o mesmo de quando eu era criança, a mesma coisa. E o que mudou esse relacionamento? Aí pode contar. Quando eu fui num acampamento em Arujabel, e lá eu tive uma experiência, até o senhor que estava no púlpito na época, e assoprou, era na experiência do sopro, né? E Deus me levou num parque, meu pai nunca tinha me levado a parque nenhum, eu nunca tive um afeto assim de brincadeira com ele. E eu me vi numa balança, e o meu pai me empurrava, e um olhava para o outro e dizia, eu te amo. Eu te amo. E depois que eu saí daquele acampamento, a primeira coisa que eu fiz foi olhar nos olhos do meu pai e falar, eu te amo. E hoje a gente tem um relacionamento muito próximo. Meu pai é uma bênção e foi Deus que me deu essa experiência. Hoje eu posso dizer que o que eu não vivi na minha infância, Deus trouxe para o presente. Você vê, gente? O que Jesus faz, pode fazer para você também. Porque na realidade Deus quer que a gente viva bem. Verdade. Viver bem é ter sentimentos bons. O resto é consequência desses sentimentos. Se os sentimentos forem maus, tudo é mal. Até seu corpo fica ruim. Mas é engraçado, você viu ele num parque brincando com você, comigo, olhando nos seus olhos, exatamente, dizendo eu te amo. Eu te amo. E eu, na infância, eu comecei a trabalhar muito jovem porque eu queria chamar a atenção do meu pai. Então eu comecei a trabalhar muito jovem, já assim, querendo a minha independência financeira, para mostrar para ele que eu, de uma forma para ele me enxergar, né? Claro que ele não fazia aquilo por maldade, ele tinha o trabalho e tudo mais, mas ele achava que era colocando as coisas dentro de casa que era o suficiente. Né? E, na verdade, a gente sente, né? O sentimento, o afeto, o contato, o carinho, o falar, o demonstrar, isso é fundamental, né? E eu tive essa experiência, foi num parque, era um gramado, tinha uma balança, aquelas balanças antigas de empurrar, e ele me empurrava, ele atrás me empurrava, e eu dava risadas, tanto irmãos, que nessa experiência, nesse acampamento, eu tive essa experiência, eu fiquei praticamente o acampamento inteiro com aquela alegria dentro do meu coração, porque eu não via a hora de ver o meu pai para expressar a ele o amor que eu tinha por ele. Era muito forte. Sim. Eu vi o poder de Deus, porque eu não tinha coragem de falar isso se eu não tivesse tido essa experiência com Deus. Olha como Deus, como Jesus liberta, não é? Você estava doida para acabar o acampamento, chegar e falar... E como é que foi esse primeiro eu te amo? Eu cheguei, eu dei o primeiro passo. Pai, eu te amo. Eu percebi que ele teve um certo choque na hora, mas quebrou, irmãos. Foi uma libertação. Eu acho que Deus trabalhou dos dois lados, mesmo meu pai na época não sendo convertido, né? Então Deus trabalhou
tanto no meu pai como comigo, mas foi assim, uma libertação Mas instantânea. chegou assim, Eu abracei ele, eu beijei ele. ele não estranhou? Estranhou, eu abracei, eu beijei, eu falava que eu o amava. Olha que delícia, Deus tinha hein, feito algo na minha vida. E era muito real, pastor, porque eu me converti tem 20 anos, né? Na época eu tinha 24 anos, eu vivi 24 anos com essa distância dele. Olha aí, hein? Então, quer dizer, quando eu tive essa atitude com ele, foi algo assim que... Isso, Deus tocou nele também, pela minha atitude. Mude um mundo, mudando você primeiro. Amém. Certo? Mude o mundo mudando você. Amém. A Bíblia diz. E eu também digo numa música minha. Se você mudar você, você muda o mundo. A primeira atitude tem que ser a sua. Eu até às vezes me pego assim, vendo alguns casais, e quando o marido diz assim para mim, não é? Quando o marido diz assim para mim, olha, minha mulher reclama, eu ponho tudo dentro de casa, eu dou sapato, eu dou comida. Mas eu posso dizer, mas você não se dá. Não. Quer dizer, ele põe a comida, põe a roupa, dou tudo no lar, mas não se dá. O que mais a sua mulher precisa é de você. Exatamente. Do que primeiro das coisas. As Verdade. coisas são consequências. Verdade. Não é? Então, é a mesma coisa. Você tem que tomar uma atitude, como a Paty tomou, para alguém que tem essa dificuldade. O que você pode falar? Para Deus, pastor, nada é impossível. Nada é impossível. Aquilo me incomodava muito e eu coloquei diante de Deus. Então eu fui para aquele retiro espiritual focado. E eu, irmãos, meu marido ainda não era evangélico no momento, né? Então eu fui sozinha nesse acampamento. E eu coloquei diante de Deus essa dificuldade. Que eu queria uma aproximação com meu pai, que era o que me incomodava. Por quê? Eu via que aquilo talvez traria uma dificuldade do meu relacionamento para com Deus. Lógico. E eu quero intimidade, meu Deus, ele é meu amigo. Então, foi uma das coisas que eu apresentei diante de Deus. Então, assim, se doe, vá até a pessoa, peça para Deus modificar isso no teu coração, porque se você quiser, Deus vai... O orgulho é ruim, hein, para isso. Não pode ter orgulho, não pode ter orgulho. Seja, sabe, que você diminua e Deus cresça, porque no momento Deus te dá coragem. Então não perca tempo, eu perdi 24 anos sem esse afeto. E hoje eu digo, meu pai, ele é até um manteigão hoje. Ele é uma manteiga. Então não perca tempo. Peça ajuda para Deus e se perdoe. Diga para a pessoa se você tem alguma dificuldade de relacionamento com alguém ou tem um sentimento e você não consegue expressar. Não perca tempo. Se doe e viva, porque tendo esse carinho, tendo esse afeto, o eu te amo, faz a diferença. Muito forte, né? Muito. Ele está assistindo nosso programa, né? Tá. Como é que é o nome dele? Luiz Carlos. Aí, Luiz Carlos, Te hein? amo, pai. Aí, tá vendo? Te amo. Agora ela não para de falar. Não paro. Tá vendo? Você é o meu herói, eu te espelho em você. Olha só que coisa linda, tá? Nada como uma família feliz, né? Amém. Amém. Jesus é quem faz todas essas coisas, né? Amém. Se renda a Jesus, não é? Eu lembro da minha mãe que o primeiro sentimento que ela teve, que ela tinha ódio da sogra dela, que era a mãe do meu pai, porque a mãe do meu pai era árabe. Primeiro ela já queria que casasse só árabe com árabe, e depois ela era um pouco ignorante, não é? Minha avó. E tinha ódio, mas o dia que Jesus tocou no coração, a primeira coisa que ela quis ir lá abraçá-la. Então Jesus transforma, porque é besteira, a vida passa logo, irmãos. A vida passa logo, você vai ficar com picuinhas, né? Então vale a pena ser feliz, deixando Jesus tocar nos seus sentimentos. Para quê? Ter orgulho, ser gente ruim, mostra que é ruim para os outros temer. Não. Deus é bom. Amém. Você também tem que ser igual a Ele, ser de santos como eu sou santo. A vida foi passando, né? Você já estava casada, teve 2 filhos, Sim, não é? tem um casal. E
Mas você tinha uma doença, não é isso? Tive, pastor. Conta sobre essa doença um pouco, assim. Quando eu tinha umas dores de cabeça muito fortes. Então, eu comecei a fazer alguns exames e foi diagnosticado uma lesão no cérebro. E eu fiquei bastante abalada porque eu teria que passar por uma cirurgia muito séria. O que era? Era uma lesão no cérebro. Teria que abrir o meu crânio para ir até a lesão. Você sabe devido ao quê, não? Um tombo que eu tive Sim. na infância. Só que aí começou a agravar por conta da idade mesmo, né? Eu tomava 7 medicamentos por dia. Tarja preta? Preta, todos. Pelo amor de Deus. E as dores, se eu deixasse de tomar um medicamento, eu teria que tomar morfina para passar a dor. Então, assim, era muito sério. Quando eu recebi a notícia, irmãos, foi muito difícil, muito difícil. E o pastor Carlos ficou sabendo, não através de mim. Outra pessoa, alguém comentou. Mas o que te deixa... você não tomasse remédio, o que acontecia? Não, eu poderia morrer de tanta dor. Era muita dor, eu tinha que tomar 7 convulsões, medicamentos. tudo? Tinha convulsões, ataques Em qualquer direto. hora? Qualquer hora. Qualquer hora eu tinha convulsão, eu tomava medicamento. Tanto para as dores, quanto para as convulsões. Né? Eu ficava com o meu corpo todo... enformigava. Você sentia que ia atacando isso? Eu sentia. Na hora que ia, minha língua... Já deu dentro de carro? Me deu dentro do ônibus. Uma vez. Isso um pouquinho antes de descobrir a lesão, eu estava no ônibus e me deu uma crise dentro do ônibus. Isso foi na minha gestação, já tem um certo período. Mas ela não tinha se manifestado, a lesão. Eu só tinha as crises até então. Sei. Então, me deu dentro do ônibus a convulsão. Trabalhando, eu estava numa reunião, tive uma sensação da convulsão, porque conforme eu falava, as pessoas que estavam comigo já percebiam que não era normal o que eu estava falando, por conta da minha língua que enrolava. Então, eu passei, assim, vergonha, né, pastor? Porque não era fácil, né? E aí, quando eu diagnosticou a doença, aí o senhor soube. E o senhor ligou para mim e o senhor falou, olha, nessa cabecinha, ninguém vai mexer. Amém. Naquele momento, eu tomei posse da palavra. E eu... Tinha que abrir, né? Não tinha. Eu já tinha ido em 3 cirurgiões. Não tinha jeito sem a operação? Não tinha. Eu estava indo em novos médicos por conta disso, para ver se alguém me dizia o contrário. Na verdade, o Senhor estava... Deus estava te usando, né, para falar, peraí que eu vou chegar, né? Não sei quando, porque é o tempo de Deus, né, irmãos? Não é o meu. Mas eu tomei posse daquela palavra e eu rejeitei. Eu não deixei de fazer o tratamento, porque eu não tinha condições de ficar sem os medicamentos. Mas eu tomei posse daquela palavra e eu rejeitava a cirurgia. Até que eu fui num 4º cirurgião médico. E quando eu entrei na primeira consulta, ele olhou para mim e falou, ninguém, nessa cabecinha, ninguém vai mexer. A mesma palavra que eu tinha dito. A mesma palavra que você olha aí, irmão, Deus confirmando, glória a Deus. O médico confirmou. Ali eu vi que eu ia receber a cura. No momento certo, eu ia receber a cura. Continuei com o meu tratamento, tomando os medicamentos, que não eram fáceis, adaptação muito difícil. Era como se fosse uma quimioterapia via oral. E tomei posse da palavra da minha cura e num acampamento também. Não deixe de ir para acampamento, que é uma bênção. Realmente do Voz da Verdade é uma bênção. É fogo. E eu estive num outro acampamento. Só que assim, como era muito forte os medicamentos, meu marido sempre ficava no meu pé, né? Toma direitinho e tal. E eu estava num culto da manhã e louvando a Deus, só que assim, eu não podia pular por conta do remédio, eu não podia ter nada com impacto. Eu lembro desse culto aí. Porque eu tinha muita dor. Então eu não fazia ginástica, enfim. Tudo muito tranquilo porque eu não podia. E nesse culto, eu estava quietinha num cantinho e orando, tranquila. O pastor passou, o pastor Carlos passou, pôs a mão. E aí, a baixinha, puf,
Foi pro chão. Foi pro chão. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu me vi, é porque nós estávamos numa tenda branca, nesse acampamento, e era nós fizemos a igreja com a tenda, né? Branca. E um anjo tomou conta daquele lugar, de uma forma, e eu voava. Glória a Deus. Como um anjo. Mas eu não sentia dor, não sentia nada, porque era algo muito forte dentro de mim, muito forte. E aí veio na minha cabeça, você não vai mais tomar remédio. Aí eu peguei, fiquei difícil, quieta. Hein? Eu fiquei quieta e fomos para um tabernáculo, que teve um tabernáculo, e a gente estava descendo uma rua que tinha no acampamento, e novamente, você não vai tomar mais remédio, você não vai precisar visitar os médicos todos os meses. Ali eu já comecei a sentir muita presença de Deus. Foi algo também que eu sentia muita alegria dentro de mim, era uma experiência muito forte. Mas eu não abri com ninguém. Eu simplesmente parei de tomar o remédio. Falava pro meu esposo e jogava o remédio fora. Ele via na cartelinha que eu tinha tomado, mas eu não tinha tomado. Ah, enganou ele. Aí foi o primeiro dia, já foi no primeiro dia do acampamento. No segundo dia, eu sem o medicamento. Comecei a pular, irmãos, no culto, senti a presença de Deus. No terceiro dia. No quarto dia, o pastor Carlos reuniu todos num local que tinha fechado e começou a conversar com algumas pessoas, contando dos testemunhos que as pessoas tinham tido naquele local. E aí eu levantei a mão. Eu falei, eu tive uma experiência com Deus. Até meu marido não sabia, irmãos, ele ficou surpreso na hora, porque eu falei, olha, eu não tomei os meus medicamentos, acho que você se lembra, né? Durante esses dias todos. Eu pulei. Olha aí. Eu não senti dor de cabeça. Isso... Era impossível, né? Não, impossível. É impossível. Isso foi em 2011. Quando eu tive a cura foi em 2011. Saí do acampamento, aí ele... Tá certo, foi curada. Não tinha como eu ficar sem os medicamentos, era impossível. Saí do acampamento e fui fazer um novo exame. Vamos lá fazer uma nova tomografia. Fui fazer a tomografia, aí os médicos receberam o exame, olharam, o anterior e o atual. Aí olharam, não consta nenhuma lesão. Olha aí, irmão, glória a Deus. Isso daí, eles falaram que era mistério da medicina. Falei, não é não, é Deus. Deus me curou. Mistério da medicina. Eu sou um testemunho para muitos. Porque às vezes a gente está no problema, pensa que não tem cura. O meu caso era muito sério. Mas quando eu recebi a palavra, eu tomei posse. Então você pode tomar posse da tua palavra, tomar posse da tua cura. Não desanima. Tem o tempo de Deus, mas a tua hora chega. Chega. Que coisa, hein, irmãos? Amém. Olha aí. Você que está precisando de uma cura. Amém. Quero dizer que Jesus cura. Amém. O Galileu ainda está aqui. Está aqui nesse programa. Está andando pertinho de você. Pode tocar você agora. Amém. Inclusive eu quero fazer uma oração agora. Amém. Nesse momento tem alguém doente que vai ser curado. E vai nos escrever. Pode preparar a caneta e o papel. Eu creio. Tá bom? Creio. Levanta a mão aí, Pati, comigo. Em nome de Jesus. Eu declaro esta pessoa curada. Seja de qual ordem? Material, espiritual, mental, emocional. Seja a cura que ela precisar. Seja no físico ou na alma. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. E levanto as mãos e digo: eu acredito e eu recebo no nome de Jesus. Amém. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Se Ele salvou ela, deu uma experiência maravilhosa, curou ela por dentro e por fora. Amém. Curou na alma e curou no espírito. Esse Deus é demais, né? Quer fazer isso por você também. Amém. E quantos anos você já faz que você está na casa de Deus, no Ministério Voz da Verdade? Fazem 23 anos já. 23 anos. Então, esse ministério Puxa, maravilhoso. enjoou? Não, pastor. Eu amo minha igreja, amo meus pastores, amo estar aqui na casa de Deus. Faz a diferença na minha vida. Não dá para viver sem, não. Ah, não dá para viver.
E vocês, assim, como que vocês chegaram até o Ministério Voz da Verdade? Foi em 91, mais ou menos, no CD Magnífico. Eu recebi de uma amiga que trabalhava, que também é serva do Senhor aqui da igreja. Ela é membro da igreja. E ela me deu um CD Magnífico e tinha a Hora do Salvador. E minha mãe estava passando por um problema, ela tinha tido um infarto. Sei. E ela estava na UTI. E foi um momento muito difícil, porque, assim, como eu era muito apegada à minha mãe, então foi uma fase de sofrimento mesmo, né? E aí eu busquei a Deus, eu ouvi essa música e busquei a Deus para que Deus realmente, assim, desse a cura para minha mãe, que ela saísse daquela UTI. E foi quando eu me converti. Aí eu comecei a participar dos cultos da igreja. No primeiro ano eu vim sozinha, meu esposo não era da igreja. Aí já no segundo ano de convertida, meu esposo se converteu e estamos até hoje com meus filhos. Olha aí que maravilha, tá vendo? Graças a Deus. Que maravilha. Deus te abençoe, muito obrigado. Amém, amém, pastor. Nós vamos aqui comigo, mas depois, né, da gente fazer isto, aí os dois juntos, numa com os anjos, e sonhe com Jesus. A Hora do Salvador, dos 30 anos, toca aí terminando a música que chamou Pati para ganhar a vida eterna. Amém. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Como é bom ter Jesus. Realmente Ele faz a diferença. Ele é incomparável, independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus, continua sendo médico, continua sendo Rei, continua sendo Senhor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se